Vamos então fazer esta aqui. Considera a equação. Hein? Isto é uma equação. Tens aqui um f de x, y, z igual a 0, certo? Tens, onde f é uma função. Está aqui, percebes? A função, quer dizer, aqui isto é uma equação quando igualam esta função a 0. E a função f é só isto. Eles quando te mandam calcular a derivada no ponto 001, é fácil. Do df dz. E pá, é de caras, não é? É 1, certo? Menos é levantado a x, y, z, derivada do expoente em ordem a z, x, y. É pá, agora, por amor de Deus, é só substituir pelo ponto 001, não é? 001, vá lá, consegui, mais ou menos. Fica 1. Aqui, se é 001, fica E levantado a 0, que é 1, é levantado a 0 menos. E aqui, epá, menos 0, né? Isto dá 1, certo? Prontos. Agora, nesta segunda questão, isto é a linha A, nesta segunda questão, mostre que a equação define z como uma função f em x e y. Isto é importante. A equação quer dizer que tu vais ter uma coisa deste género. Vais ter, a equação é o f de x, y, z igual a 0, estás a seguir? Então, como a função f é aquela, ficarás com z menos é x, y, z igual a 0, certo? Epá, mostre que esta equação define z como uma função, né, de x e y. Se é mostre, isto é uma função implícita, estás a ver? Exato, exato. A primeira questão é mostrar que o f, aqui neste, né, o f de 001 é igual a 0. Será? Deve ser, não. Isto aqui ficas com 1 menos é levantado a 0, que é 1, o que dá 0. Depois terás que mostrar que as derivadas parciais são contínuas numa vizinhança, escreve isso, do ponto, sabes? Ou seja, que o df dx, né? O grande, né? O df dy, né? E o df dz, percebes? São funções contínuas numa vizinhança daquele ponto. O df dx, como estás a ver, é fácil de calcular, dá menos é levantado a x, y, z, YZ. Epá, estes aqui também são de caras de calcular e são contínuos, não são? São contínuos até em todo o R3, né? Então são contínuos numa vizinhança de ponto. Como querem que seja o Z, né? Em função de X e Y, ou aliás eles é que dizem, teremos que finalmente mostrar, né? Que o df dz, percebes? É diferente de 0, certo? Ou seja, já agora vou testar 1 menos é levantado a x, y, z, x, y, né? E vou substituir pelo ponto 001. Isto vai-me dar 1. Epá, agora vem aquelas perguntas que já sabes, né? São sempre as mesmas. Sendo f a função, calculo df pequeno. Não é o grande, é o df pequeno. Porque este f pequeno é quando fazes aqui o z, estás a ver, igual a um f pequeno. Estás a perceber? Estão-te a perguntar o dz dx. Epá, chegas aqui, o teu f é função de x, y, z, para não matares a cabeça, não. Z, x, y. Epá, está feito, não é? É que está mesmo feito. É derivar em ordem a x df dx mais df dy dy dz, não. Epá, estou-me a enganar. Df. Enganei-me aqui, pá, enganei-me. Df dz, exato. Df dz, não é? Df dz e o tal dz, não é? Dx igual a 0, é isto que queres calcular, não é? Pronto. E é a mesma coisa para o outro, não achas? Não era difícil, quer dizer. Não, acho eu. Não deste mesmo polinómio de Taylor? Acho que não. Epá, fundamentalmente, portanto, tens que saber isto, as funções limitadas, não? Sim. Os limites e caralho.
As funções limitadas normalmente, cuidado, que te aparecem mais são x² sobre x² mais y², não. Ou com o y lá em cima, não é? x² mais y². Esta também é limitada. Quadrado mais y². Epá, depois esta por acaso também é, mas porque eu quero que seja, estás a ver? x² mais y². Estão-me a fazer entender, não estou? Porque aqui seria, tem os mesmos expoentes, não é? Eu posso dizer que x² é sempre positivo, não é? Mas é sempre menor que x² mais y², não é? Estás a seguir, não é? Porque estou aqui a somar o número positivo, não é? Pois, lá está. Ou então, também aquela coisa, né? Aquela coisa de pôr aqui um x, sei lá, ao quadrado e pôr aqui um x², não era? Mais y, e o gajo diz logo, é pá, tudo bem, que o 0 é menor ou igual que x² e é menor ou igual que x². Quem é que garante isto? Ninguém garante. Quando estamos muito próximo de 0, né? Por exemplo, 1/2², não é? Exato. Isto não é menor, isto não é menor que 1/2², pois não? Portanto, exato. Também é para não esquecer que se tiveres aqui x² sobre x², basta-me colocar aqui mais y, adeus, estás a ver? Não é? Porque já não tens nenhum quadrado, quer dizer, 0 na realidade é menor ou igual que x², isto é menor ou igual que x² mais y. É para este y pode ser negativo. Não era? Exato. Percebes? São estas coisas, não é? E depois isto permite, vocês depois dão assim funções. Epá, é tudo, pronto, tens aqui o xy, não é? Diferente 0, não é? E aqui o xy igual a 0, normalmente. E depois perguntam-te normalmente a continuidade, não é? Tens que fazer o limite, não é? Da função. Calculam para te calcular, se te mandarem calcular as derivadas parciais no ponto, é evidente que eu tenho aqui um g, não é? De xy, e vou ter aqui um número, habitualmente até ao 0, não. Isto é que é a minha função, digamos, f, não, de xy, assim dada, não é? Se te mandarem calcular o df dx no ponto 0, é pá, definição. É que não tens hipótese, percebes? Mas se mandassem calcular o df dx, por exemplo, num ponto 5, 6, já estavas aqui neste ramo, podias ir pelas regras, percebes? Uma coisa que também é importante é a diferenciabilidade. Que é aquela fórmula, lembras-te? F é diferenciável no ponto x0, y0, se só se o limite, quando o hk, aquele comboio tende para 0, aparece pouco, do f de x0 mais h, não é? y0 mais k, menos o f de x0, y0, não, sobre raiz quadrada de h² mais k². Este limite tem que dar 0. No fundo, isto é o cálculo do limite, mas normalmente o que se pretende é o indivíduo saber utilizar a implicação. Porque tu repara, se f é diferenciável em P0, isto implica que existe o df dx, logo, estás a ver, no ponto P0, e também o df dy no ponto P0, estás a seguir, não estás? E também que f é contínua, percebes? Também podes concluir que f é contínua. Esta pergunta da diferenciabilidade contínua, está aqui escrito, aparece normalmente. Imagina tu que esta função não era contínua no ponto 0. Se não for contínua já não é diferenciável, percebes? Porque na lógica tu tens se A implica B, percebes? Isto é equivalente a dizer, epá, isto é muito importante. E evita-te uma data de sarilhos. Porque tu repara, se ela não for contínua, se não é contínua não é diferenciável. Ou se não existir pelo menos uma das derivadas parciais, certo? Epá, depois deram a regra da cadeia, não é? Acho eu. É aquela coisa em que tu tens uma função f de xy
onde este x depende de um t ou de um s, e este também. Mas aqui é fácil. Epá, em árvore, não é? Em árvore, o f a depender de x e y, percebes? O x a depender pode ser das variáveis que queres e só corres em árvore, não é? A função implícita depois é um caso destes, não é? Quer dizer, tens uma equação que define implicitamente uma função. Epá, e depois finalmente esses máximos e os mínimos, não é? Pronto, em que vais descobrir os pontos críticos e depois fazes o determinante, a matriz hessiana e pronto, não é? É isto.